Bom, boa tarde, né? Acho que já cumprimentei todos. É uma satisfação realmente ver pessoas discutindo o tema, porque a gente sempre vê na mídia, constantemente, todo mundo, acho que quase que diariamente está na televisão ouvindo sobre mudanças climáticas, mas sempre parece que não tem nada a ver quase com a agricultura, né? E é bom a gente estar num ambiente discutindo realmente o que pode ocorrer na agricultura. E apesar de ter ser comentado antes que o café não é tão mais assim importante para São Paulo, mas ele continua sendo extremamente importante, não só para São Paulo, mas para o país todo, né? E para várias partes do mundo. Ele é uma cultura assim, de extrema importância. Bom, o meu papel não é falar nada, né? O meu papel é tentar fazer com que se discuta o tema. Então, eu não preparei nenhuma pergunta, porque eu acho mais fácil, talvez, deixar as pessoas um pouco mais à vontade para fazer algum comentário sobre o que está vendo, o que pensa, o que está imaginando que possa acontecer justamente com os efeitos, possíveis mudanças climáticas sobre, nesse caso aqui a mesa é sobre doenças do cafeeiro, mas que poderia ser também pensado, discutido sobre pragas, também sobre até outros problemas, né? Nós temos os ácaros, temos os problemas com as plantas invasoras, que se a Raquel mostrou que vai crescer mais eucaliptos, possivelmente o mato também cresça mais. Isso aí pode ser positivo ou negativo para a cultura. Então eu gostaria inicialmente de passar para o Paulo Matosinho, mais conhecido como Piraju, né? Para ele fazer as considerações que ele tem, qual essa experiência, o que ele tem observado em relação a esses aspectos, e depois nós formulamos algumas perguntas, dependendo de como forem surgindo dúvidas de um modo geral. Bem, analisando, né, todas as observações da pesquisadora, estamos só trabalhando no terreno das hipóteses, né? Mas na observação, né, diária que a gente faz como extensionista, até o momento nós não temos notado, né, aumento, né, ou algum diferencial em torno de pragas ou doenças. Talvez até porque, de modo geral, na cafeicultura se adota, né, guardadas as devidas proporções, um pacote tecnológico, né? E, então, essa questão de alguma mudança, alguma diferenciação, ela ainda é muito incipiente. Não se nota, de fato, nenhuma mudança significativa. Eu posso falar pela minha região, né, que nós estamos, né, na parte mais ao sul do estado de São Paulo, sudoeste, para ser mais exato, onde nós estamos até, posso dizer, até no limite mínimo, né, da cafeicultura, porque a nossa temperatura média na região ela oscila entre 18,5, né, até 21 graus, né? Então, como eu disse anteriormente, a cafeicultura praticada em altitudes que vão de 500 até 930 metros. Mas como nós estamos numa latitude maior, né, trópico de Capricórnio passa bem pertinho da gente lá, nós estamos no Vale do Paranapanema, sob influência do Vale do Paranapanema, nós temos uma região mais úmida, mais fria, e, portanto, nós temos diversos microclimas na nossa região. Existem áreas de maior altitude em que nós temos uma qualidade, né, de café muito boa, problemas fitossanitários nós não temos assim de modo relevante. Em muitas regiões, por exemplo, a ferrugem é um problema sério, como a região de Marília, né, que
bicho mineiro, a nossa região nós não temos problema de bicho mineiro, não chega nem ao nível de dano, né? A questão de desfolha. No caso de ferrugem também, o que nós temos verificado mais lá é problema de foma, tá? Problema de mancha aureolada, tudo decorrente provavelmente da nossa questão climática mais específica. Então, para o momento, né, seriam essas algumas observações que a gente poderia fazer. Eu vou passar para a Raquel para fazer algum comentário. Eu ia comentar que exatamente nós não temos nenhum exemplo que a pesquisa aceite no Brasil. Agora, aqui no Brasil nós temos um problema muito sério, que é não ter séries históricas de registro de pragas e doenças para várias culturas. E o passado não volta mais. Então, esse registro deveria ser feito de uma forma mais adequada. Mesmo com relação à pesquisa, de ter coleções de patógenos de antigamente, para se comparar com os atuais, para ver alterações. São poucas as coleções que são mantidas por um longo tempo. Isso daí é muito sério. E também, para se trabalhar com séries históricas, tem um outro problema, que é cada propriedade tem, por exemplo, uma cultivar diferente, um tipo de adubação, um tipo de irrigado, não irrigado. Então, é difícil traçar comparações entre todas elas, né? Eu não falei do CO2 na ferrugem do café. No Face, nós ainda não observamos alteração, tanto na ferrugem, um pouco na cercóspora e ainda não no bicho mineiro. Mas, em experimentos em estufa de topo aberto, num outro trabalho desenvolvido por um ultradentada daqui, nós vimos uma tendência de diminuição da ferrugem, com o aumento do CO2. Mas eu mostrei que, aumentando a temperatura e o regime de precipitação previsto, nós vamos ter aumento da ferrugem. Então, é interessante isso, porque diferentes fatores vão ter efeitos diferentes. O que vai acontecer na realidade vai ser uma interação de tudo isso. Nós não conseguimos, com os aparatos que nós temos de pesquisa, juntar todos esses fatores de uma vez só. Seria impossível. Nós estamos só com 3 aí e já é o nosso limite para se trabalhar. Mesmo aumentar a temperatura em condições de campo, as metodologias não são adequadas. E a gente sabe que o que vai ter no futuro é uma interação de tudo isso, né? Mas nós queremos avaliar cada fator para ver o que vai acontecer. Então, o CO2 tem de fazer produzir mais, crescer mais, e agora a qualidade do café está sendo avaliada no IAC pelo pesquisador Gerson. Nós ainda não temos esse resultado. Mas aqueles mapas mostram que a tendência é aumentar a ferrugem também. Vamos fazer uma pergunta? Só uma provocação, talvez, para você. Assim, você falou que lá tem todo um pacote tecnológico que está sendo utilizado, né? Isso é uma verdade, não só para café, como para outras culturas. E em diferentes culturas, o que a gente tem visto é que, ano a ano, vem ocorrendo um aumento da quantidade de ingrediente ativo de fungicida, inseticida, acaricida, utilizada por hectare, por área. Então, não de produto, estou falando de ingrediente ativo, que é o que interessa para a gente. Invariavelmente, para praticamente todas as culturas, está ocorrendo aumento. Isso é verdade também para o café. Para o café pode ser que diminua o subsídio do cobre, porque estava muito cobre, mas existe essa tendência. Isso tem ocorrido também lá, e você imagina que isso daí pode estar sendo por trás assim, do motivo de reduzir os problemas com perdas principalmente ferrugem, porque o bicho mineiro falou que não ocorre lá na região. Com certeza, o uso de ingrediente ativo, né, está se tornando cada vez maior, isso não tem a dúvida. Mas, climaticamente, a nossa região ela é diferenciada. Tá? Nós não podemos comparar, por exemplo, o tipo climático de Franco, né, que tem um inverno seco, com o nosso inverno, que é mais úmido, né, ou com a região de Marília. Então, durante muitos anos até, eu briguei no bom sentido, né, com o Faz o Óleo, o pessoal do IAC,
que a nossa região sempre foi muito desamparada quanto à pesquisa, né? A pesquisa chegava até, né, passava por Mococa, subia para Franca, ia a Garça, né, e lá parava. E nós que estamos no sudoeste do estado e temos uma cafeicultura que é muito expressiva, né, que depende de uma quantidade muito grande de pessoas, nós nunca tivemos estudos específicos para a nossa região. E hoje nós já temos alguma coisa, tal, né, alguns estudos lá, inclusive o IAC montou um campo, né, para estudos, o MAC está sempre indo lá, tal, né. Então, eu acho que basicamente a nossa condição climática ela é diferenciada. Então, não sei se é isso, mas aqui no estado de São Paulo, todos os dados médios que se tem se baseiam, né, na região da Mogiana e na região de Garça. Não existem dados, né, comparativos em relação à nossa região sudoeste do estado de São Paulo. Então, por isso que ela, vamos dizer assim, é um pouco desconhecida, né? É uma cafeicultura totalmente diferente, tá? Ela se assemelha mais à cafeicultura do norte velho do Paraná, né? O norte pioneiro, né? Então, isso. Bom, Eduardo, eu tenho aqui você como representante rural, no produtor rural, mas também eu acho, da certificadora, né? Então, eu gostaria que você traçasse os seus comentários. Bom, boa tarde a todos. Vocês todos podem ler aqui, e se o Marcelo for ter atendido o seu pedido, vai ser outro simpósio, Adversidade Climática e Boas Práticas Agrícolas, né? Bom, eu sou produtor rural, engenheiro agrônomo e representante da certificação UTS. Entendo aqui certificação como muito boas práticas agrícolas e lutamos para que tenha cada vez mais agrônomos dentro das certificadoras. Correndo e tirando um pouco de São Paulo, mas no contexto brasileiro, primeiro, parabéns ao Brasil pelo ter o primeiro Face em café do mundo e que a gente possa seguir nesse comitê interdisciplinar, analisando por 10, 20 anos e que a gente tenha orçamento para isso. É uma honra para o Brasil. Desde que a Raquel apresentou isso lá no GTEC para a gente comentou isso, que a gente consiga continuar tendo o orçamento para essas coisas. Segundo, boas práticas agrícolas, vamos voltar como produtor. O que é um produtor? Ele é um ecologista, ele tem que estudar o lugar onde ele está. Não importa se em Piraju, Garça, Cerrado, sul de Minas, né? E por que a gente não tem registro de praga e doença? Porque a gente não mede. Então, a gente não administra o que a gente não pode medir. Frase famosa. Tem um trabalho, lá em Presidente Olegário, de um pivô central que entrou em agricultura de precisão e virou cafeicultura de precisão de 6 anos. Bom, foi feita análise de solo, análise de folha, foi feito todo o levantamento de 6 anos de praga e doença e evolução disso. Claro que tem a série histórica do clima associado, isso não estava em fez. Conclusão, baixou R$ 888 por hectare de insumos e aumentou em 16% a produtividade média de um pivô, Atuaí 144, 3,60 por meio, saiu de 49 para 66 sacos por hectare e está dando dinheiro a R$250. Ponto. Melhor insumo entre o céu e a terra é a cabeça do ser humano. O segundo melhor insumo é o adubo, né? Então, o que a gente precisa fazer dentro de boas práticas agrícolas é usar mais um inspetor de campo, um inspetor treinado, para todo dia voltar com a informação de evolução de praga e doença, o local e tudo mais. Estamos evoluindo para uma agricultura onde até a pulverização vai ser em baixo volume, estamos muito perto, e na montanha também, com pulverizadores eletrostáticos, onde a gente vai poder atuar com menos deriva, com menos dano ambiental. Nos Estados Unidos, 3 bilhões de dólares vão em deriva de produto, né? Com muito menos dano para o ser humano em questão de segurança do aplicador. Então, são alguns exemplos das boas práticas agrícolas que estão dentro do escopo de certificação e que merecem estar ligadas à extensão rural, à CAT, que está aqui representada. E agora eu vou entrar nesse ponto. Eu sugiro que a CAT estude o modelo do Certifica Minas.
O Certifica Minas nada mais é, embora muito no começo, ainda não é um sucesso, é uma reformatação da extensão rural, através de 40 extensionistas que vão não só falar planta Catuai em nome de novo, eles vão lá por rastreabilidade, implementar a gestão, ensinar a planilha de custo de produção, ensinar a MIP para os produtores, dignificando e fazendo o produtor pensar de uma outra maneira para ver se dá lucro ou não. Isso é um ponto que fica a sugestão do debate do outro tema. Alguns exemplos do mau uso ou do excesso de uso de defensivo. O Cerrado brasileiro, que são 170 mil hectares, tem solo compactado hoje em dia, e produz quase 40 sacos de média móvel, 35, 40. Máfia de tratorista para fazer mais pulverização, porque ganha hora extra. Aparecimento de pragas e doenças que não são por mudança climática, são pelo mau uso de defensivos. Por quê? Porque é mais fácil fazer aquele pacote de preventivos do que ir lá, medir e fazer o uso racional. Então, de novo, dada a primeira intervenção lá, a gente não está sabendo administrar o nosso sistema. O Patrick fez uma brilhante palestra aqui de manhã, justamente provocando isso, que a gente seja o melhor ecólogo, engenheiro agrônomo nesse ponto de vista. Quando a gente fala de pacote tecnológico no Brasil, a que todo mundo se refere? A quantidade de ingrediente ativo, o NPK, o cálcio, magnésio e enxofre, que estão pondo no sistema. Bom, isso é tecnologia? Para mim não é. Para mim, pacote tecnológico é quando você tem como resultado um solo 6F, fofo, fértil, fundo, fresco e com fauna e flora. Aí é um diploma de agricultor. Carlos Teixeira Mendes, Piracicaba, 1906. Né? Então, olha como a gente está longe de atingir o nosso potencial de agronomia. Olha como a gente está longe de atingir o potencial das variedades demonstradas pelo Fazzuoli e pelo Romário aqui hoje. Porque a gente quer a pressa de produzir. Né? Bom, vai ter uma mudança muito grande nos sistemas agora. Por quê? Saindo do sul e ao norte, eu também não acredito tanto no mudança climática. Café não vai para a Argentina, eles vão ficar fazendo churrasco lá, não é café? A gente vai precisar de mais água e nós vamos ter mais problema de escaldadura e calor. Então nós temos que fazer, e aí eu vou falar um pouco de certificação, e todas, não é porque eu represento a UTS aqui não. Todas vão caminhar para inserir nos seus códigos de conduta as tais boas práticas agrícolas. Certificação que presta, gente, é aquela que respeita a ciência, aquela que oferece rastreabilidade, aquela que traz o agrônomo para trabalhar dentro do seu escopo e que, como retorno da sua implementação, produz minimização de custo, maior produtividade e uma pegada ecológica mais correta. O que está faltando nisso tudo? De novo, faltam os indicadores para a gente medir as performances dos nossos sistemas. E aí, como a Raquel disse, a gente não tem dados de evolução de praga e doença. Né? Então, o recado é que a gente possa começar a fazer, e que a gente visite o Face aqui, já que é o primeiro do mundo, e que a gente possa unificar dentro do consórcio da Embrapa, talvez, essa equalização de dados para estudar de uma forma melhor. Mas eu acho que a gente tem um universo ainda de 99% de possibilidade de adaptação e mitigação que a gente não está exercendo, embora a gente tenha todos os bons exemplos aqui dentro do Brasil. Então, essas são as considerações mais importantes. E eu tinha falado, só para finalizar, existem 58 países produtores de café no mundo, 11 milhões de hectares. Né? O café não usa tanto espaço para produzir os 140 milhões de sacos necessários. 2 países, Brasil e Vietnã, têm 1/4 da área plantada. Eles produzem 54% do mundo, da produção mundial. Os dois, qual a diferença desses 2 países para os outros? Eles adubam e os outros não adubam. Então você tem produções de 25 a 40 sacos, Brasil, Vietnã, Robusta, Arábia, contra 8 sacos por hectare nos outros países. Né? E o excesso do Vietnã e do Brasil é de excesso de uso mesmo. Então, esse convite é para que a gente use de forma mais racional. Isso vai ser o que vai nortear a certificação. Tenho dúvida se a gente está usando mais ingrediente ativo. Acho que não. Os dados que a gente tem, não de todas as culturas, são que a gente usa menos ingrediente ativo, porém eles são de classes
mais inteligentes, né? Me preocupa demais como brasileiro o péssimo trabalho da Anvisa, que não liberou endosulfan, ou não justificou o uso das 2 moléculas novas para controlar a broca. Nós estamos para esse ano sem nenhum produto para a broca no Brasil. Isso é um descalabro, né? Pela primeira vez na história do Brasil. E parece que aconteceu recentemente com o algodão agora, que o algodão não tem produto registrado, né? O Pedro e o IDH fizeram um trabalho magnífico, pressionando inclusive a Anvisa, e a resposta é 0, né? Eu acho que a gente tem que comentar. O Fazoli fez um certo desabafo aqui, esse é outro, para deixar claro a reação que nos foi dada em relação ao controle da broca. Então, são essas considerações que eu faço aí na minha interpretação. Obrigado. Você quer fazer algum comentário? Não. Eu só ia comentar que nós gostaríamos realmente de ter parcerias, as nossas porteiras estão abertas, nós temos interesse nisso, nós precisamos de ajuda. Essa verba que eu falei é do governo e não tem uma agilidade de ser gasta, infelizmente, porque a gente tem que seguir todo aquele procedimento que é diferente de um agricultor que pega e faz a medida na hora que é realmente necessária. Mas, além disso, de troca de informações, de experiências, para ver se nós estamos conduzindo realmente da forma adequada, devemos fazer fazer ajustes no nosso projeto. Nós realmente gostaríamos disso. Eu vou pegar o finalzinho do comentário do Eduardo e convidá-los, tá? Eu não vou emitir minha opinião, mas eu vou convidá-los para o dia 8 de outubro, nesse mesmo auditório. Vai ter uma reunião do Fórum da Adequação Fitossanitária da Embrapa Meio Ambiente, que por acaso eu sou responsável, para discutir, o tema vai ser agrotóxico, onde estamos? E vem pessoas do MAPA, do IBAMA, da Andef, da ENDA, do SINDAG, da Anvisa, da Fiocruz, deixa eu lembrar todos os órgãos que vem gente, para fazer uma ampla discussão. Não cabe discutir esse tema agora aqui, mas todos estão convidados para participar no dia 8 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, aqui nesse auditório. Mas também é importante a gente lembrar que o Eduardo falou de MIP, né? Infelizmente ele praticamente desapareceu no Brasil, né? Se a gente for fazer uma análise bastante crítica, porque ele era muito utilizado e hoje praticamente desapareceu, com algumas boas e honrosas exceções, né, de quem está ainda fazendo. Mas nós temos que lembrar que possivelmente o Brasil volte a fazer rapidamente o MIP, porque a partir do dia 1 de janeiro de 2013, a União Europeia estabeleceu que é obrigado fazer MIP. Bom, nós sabemos todas as consequências quando um bloco como a União Europeia decide tomar uma medida como essa. Então, se eles tomaram essa medida, nós não sabemos qual vai ser o alcance ainda de sucesso ou não, mas possivelmente tenha sucesso, daqui a pouco vai ser, assim, para alguns produtos de exportação, tudo, eles vão passar a exigir isso daí, e eles sabem que as certificadoras, muitas vezes, são as primeiras que vão passar a fazer essa exigência. Então, já estão fazendo, né, possivelmente. Então, eu tenho quase certeza que nós vamos voltar a discutir MIP de uma forma mais ampla devido a esses aspectos. Deixa eu responder agora, porque eu estou bem na área das certificadoras. Começando pela palavra agrotóxico, eu sempre tenho a obrigação de parafrasear o colega José Pérez Romero. Diz ele que nunca vai a uma farmácia pedir um homotóxico. E é o marketing do produtor rural. A gente produz comida e é visto como contaminador do meio ambiente. Eu vivo muito na Europa, por causa da certificação UTS, e vejo a reação dos consumidores, né? A gente tem que se vender melhor. Por isso que eu usei aqui a palavra ecologia, né? A palestra do Adriano hoje foi magnífica nesse ponto, né? Ele não falou quanto que ele está tendo de lucro aqui, porque ele vendeu muito bem os cafés dele como UTS Rainforest. Ele não quis falar. Também ele deixou claro aqui que o filho do empregado dele talvez não fique na terra porque está na montanha. Mas isso é uma nova geopolítica do café no mundo e o custo Brasil, que também é diferente desse contexto. Mas parabéns pela palestra.
O que eu estou falando aqui eu uso a palavra protetor de cultivo ou defensivo. E a gente tem uma lei, gente, que dentro da nossa categoria, o médico usa remédio. A gente tem a vergonha de usar a palavra e está na lei, né? Mais do que tudo, nós devemos anunciar a UTS e a Syngenta um acordo de entendimento para trabalhar com pequenos produtores. E por que com a Syngenta? Um dos pressupostos é trabalhar na implementação de MIPD, num projeto inicial de 5 mil hectares com produtores até 20 hectares, para fazer uso racional dos defensivos. E por que tudo isso? Porque mesmo uma companhia como a Syngenta já está entendendo que, por tanto genéricos e moléculas, ela tem que oferecer outros serviços, né? Então, o mundo está em constante reestruturação e se a comunidade europeia vier com o MIPD, este é uma prática interessante. É mais interessante ver com uma prática dessa do que simplesmente banir do sulfão, banir paraquat, né? Ela é menos impositiva porque ela gera um benefício de administração da fazenda. Quantos técnicos nós não vamos interpretar para olhar outras coisas nas lavouras? As fazendas que estão entrando para esse sistema de um TEC por 100 hectares ou 50 hectares, e Matosinho, no caso do Certifica Minas, o máximo que um extensionista tem a capacidade de atender é 80 fazendas, ainda com todos os limitantes de budget e tudo mais, porque também não tem tanto dinheiro no governo de Minas para promover, quizás, 500 mil agrônomos, né? Mas olha o potencial que a gente ainda tem para crescer, se a gente pudesse usar a agronomia séria que a gente aprendeu na escola, que a gente não usa. Então foi comentado, esqueci o seu nome, da região de Franca, né, que você está? Das festas do porco no rolete contra o pão de queijo, né? Em Minas tem porco e pão de queijo. A gente precisa colaborar. Pode ser público ou privado, mas a gente tem que colaborar com os grupos ou com as companhias que dividem a mesma filosofia nossa, né? E pôr o caminho numa rota só, que é a rota da colheita econômica máxima, da colheita agronômica ecológica, né? Que é a agricultura que respeita a ciência. É isso que tem que acontecer. Eu vou agora abrir a palavra para quem tiver pergunta. A Emília está com o microfone. Pedro. Qualquer coisa é só levantar a mão. Pedro Malta, PIA. Professora Raquel, foi comentado a ausência de dados ou séries históricas no monitoramento de evolução de pragas e doenças. Talvez alguém possa até me corrigir, mas em Minas Gerais, não sei se Procafé ou Epamig, faz um monitoramento seguido de um alerta de pragas, bicho mineiro, ferrugem. Estaria aí a oportunidade, eu não sei o quão bem isso está registrado, e a pergunta é, houve oportunidade de investigar um pouco melhor esse trabalho específico lá? Eu falei de uma forma geral no país para todas as doenças que se ocorrem. Eu sei, por exemplo, que desde que entrou a ferrugem asiática da soja, tem um mapeamento, que época do ano que começa, em que região, isso foi seguido detalhadamente, não tem nada a ver com mudança climática, mas se tem essa série histórica dessa doença. Então, casos assim seriam muito interessantes de serem estudados para ver a relação do ambiente com a praga e a doença para se projetar para o futuro. Isso é muito importante. O Procafé produz esse trabalho há quase 8 anos, vem do Procafé da estação de Araxá, patrocínio em Muzambique, inclusive Muzambique foi depredada, ficou um ano sem dados, e eles produzem dados da interação clima, professor, com a evolução das doenças todas e número de internódios de crescimento. Então seria interessante que talvez o Wander e o Alisson, que são responsáveis por esse boletim, fossem convidados aqui ao Face da Embrapa, para que a gente tentasse fazer pelo menos uma analogia de clima da evolução, porque é a única instituição no Brasil que mantém esses dados de pelo menos 8 anos. Isso é extremamente importante. Meu professor, na minha região houve um aumento da incidência de mancha areolada e soma na lavoura de café, tanto em café mais novo, café adulto, em ramo, flor e fruto.
pode-se falar que isso é devido à mudança climática? Então, teria que ser feito um estudo com essa avaliação dessa incidência ano após ano e correlacionando com as temperaturas que foram obtidas nesses períodos para poder dar uma resposta com segurança. Eu não sei dizer agora assim, se seria ou não. Isso tem formas de ser estudado. Doutora Raquel, nesses últimos 30 anos, nós percebemos que o milho aumentou a produtividade, todas as culturas, né? No caso do milho, houve muito avanço na genética. O café de 30 anos atrás, as principais lavouras de café, a maioria são as mesmas variedades de 30, 40 anos atrás, que são o Catuari e o Mundo Novo. O café saiu dos, sei lá, 12, uns falam 12, uns falam 16 sacos, para 28 sacos de média. Isso, a gente pode dar esse crédito desse crescimento à maior oferta de insumos modernos e também pode dar como se diz, abundância de carbono, CO2 na atmosfera também? Do CO2. Eu acho que é uma mistura dos efeitos. Aí, com certeza, a tecnologia é indiscutível que deu esse ganho. Mas o aumento da concentração de CO2 também contribuiu com uma parcela. Eu não sei falar quanto, mas pelos trabalhos que nós temos, as plantas, de modo geral, respondem muito bem ao CO2. Inclusive, aqui na Olambra, tem produtores de culturas ornamentais altamente rentáveis que aplicam CO2 nas estufas, porque compensa aplicar. Não é qualquer cultura que compensa. Claro que ninguém vai fazer isso em café, porque não vale a pena. Mas em algumas ornamentais, por exemplo, tuia limão, aquela arvorezinha de Natal, verdinha, clara, tem estufas que aplicam CO2 porque a planta responde, cresce muito mais mesmo. Então, alguma parcela deve ter sido contribuição do CO2, mas é inegável que a tecnologia foi muito mais marcante, né? Agora, o milho, por exemplo, eu lembro quando eu fazia agronomia, não se aplicava nada em milho, mas produto nenhum, mas também a área plantada era muito melhor. Hoje a gente tem milho de norte a sul do país o ano inteiro, em todas as épocas. Isso para um fitopatologista é o fim do mundo, né? Aí que favorece tudo quanto é doença. Tem que aplicar mesmo, porque não tem como. Então, é uma mescla de todos esses fatores aí. Aliás, se me permite, eu preparei aqui uma resposta, se alguém me perguntasse sobre medidas de adaptação na área de fitossanidade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar são naqueles velhos princípios de controle que se aprende na escola, por exemplo, quarentena, não deixar entrar novas doenças, novas pragas no país. Então, segurar tudo isso da maior forma possível para não entrar no país. Depois do país, na propriedade. O maior patrimônio que o agricultor tem é a terra dele. A gente sabe que se entrar um nematóide, por exemplo, e ele se estabelecer naquele solo, é muito difícil erradicar. Tem um custo, é muito complicado. Então, usar material sadio, evitar disseminação, evitar transporte de material de uma área para outra. Esse princípio também de uniformidade dentro da propriedade. Então, com várias espécies, a gente sabe que essas arbóreas que foi falado, isso daí dificulta a disseminação de doenças. Então, é uma medida que, do ponto de vista da fitossanidade, é interessante também. A adubação adequada, claro, a gente sabe a relação entre adubação e pragas e doenças. Cultivares resistentes, sem dúvida, é a melhor forma de se controlar, porque a planta já vem com a resistência ali embutida no genoma, né? E esse tipo de discussão também
para divulgação de informações, para esclarecimentos. Foi alguma coisa que foi falado de manhã, mas a gente sabe que na pesquisa existe um grande consenso no que está acontecendo. A mídia tem uma polêmica grande, mas é diferente do que acontece na pesquisa. Então, eu acho que é importante essa discussão para todos os setores saberem o que está acontecendo, o que cada lado pensa do que pode acontecer com as mudanças climáticas. Obrigado. Essa mesma pergunta que você fez a Raquel foi feita a Marcelo Camargo lá na Ipanema, porque aumentou de 25 para 35 sacos na Fazenda Conquista ao longo de 20 anos. Então, estávamos falando de efeito estufa, aquecimento. Sabe qual a conclusão que chegaram lá? Que o que aumentou o espaçamento lá, já que o nível tecnológico das lavouras, 4 por 1,5 com duas plantas contra o 4 por meio, ou 3,60 por 70, era o adensamento, o rento. Então, saiu 10 sacos e você ganhou no adensamento, mesmo que seja mecanizado, visto que o resto era constante. E outra prática mais específica no café em relação a coibir a contaminação, cuidado com máquinas contaminando com nematóide, né? Muito sucador para lá e para cá, colheitadeira passando mais inóculo de ferrugem de um talhão para outro, máquinas de chão, né? Que também devem estar até em código de conduta de boas práticas, de limpeza desses materiais, que o citros usa muito bem e o café não usa. Né? Eu achei que a Raquel, quando falou de transferência, iria falar alguma coisa. Há 2 anos e meio atrás, nós organizamos um evento no Cochupé para discutir justamente os aspectos que estão ocorrendo de mudanças, a problemática toda da discussão de mudanças climáticas na própria cultura do café. E foi interessante porque nós levamos as pessoas e quem fez toda a divulgação, inclusive fez um senhor, não foi churrasco, né, mas foi um senhor almoço para todo mundo, foi a própria cooperativa. E nós imaginávamos que ia ter umas 50 pessoas, não mais do que isso, né, porque, enfim, aí de repente chegamos lá, assim, não tinha mais onde pôr gente, né, me assustou, né, porque assim, mas será que está todo o pessoal realmente tão interessado nisso daí? E tinha um monte, bom, eram só cafeicultores, né, para tentar ver o que realmente estava acontecendo. E é interessante porque os depoimentos de muitos agricultores, assim, ela mostrava que algo está acontecendo, né? Isso que é interessante. E todos interessados em discutir o tema, tanto que era para ser em X horas, nós acabamos ficando muito mais tempo discutindo o assunto com os agricultores, porque são os que estão mais, aí tem tudo a perder, são eles, né? Muito mais do que qualquer técnico de extensão, qualquer pesquisador, tudo eles não, tudo que tem lá dentro ele pode perder. Então foi uma discussão excelente que aconteceu e as pessoas estão realmente querendo participar. Eu tenho certeza que se a gente tivesse conseguido divulgar isso daqui, mas não era o objetivo, né? Para os agricultores de um modo geral, possivelmente nós teríamos um público de agricultores participando muito grande, porque é um grupo que tem muito interesse realmente nessa discussão. Se ele conseguir economizar R$1, né, já é algo que para ele vale muito a pena. Mais perguntas que a Emília está indo passar? Não é porque cedo eu falei que eu tenho que fechar o auditório 5 para 5 que nós vamos inibir perguntas. Nós temos ainda mais um tempinho que dá para fazer. Eu acho que... Eduardo, você falou uma coisa muito importante que a gente tem observado, não só no uso excessivo de agroquímicos, uns chamam agrotóxicos, outros, né? O japonês fala kusuri, né? Que é remédio, não é veneno. Mas o que a gente percebe que realmente as aplicações de agroquímicos são, na maioria das propriedades, tem produtor que fala que vai jogar um produto, né? Não vai aplicar, ele vai jogar um produto. Realmente ele joga. E não temos pessoas, técnicos que conhecem as técnicas de aplicação. Pelo menos a gente lá não tem assim, alguém que possa administrar um curso para orientar. Mais que orientar, né? Convencer o agricultor
de que a forma de aplicação está errada. Tem produtores que não só trocam um bico do pulverizador quando começa a esguichar. Poucos agricultores utilizam marcadores, para ver a profundidade de aplicação do produto. E agora, com a certificação, eu acho que foi um caminho. Lá em Franca já deve ter uns 22 propriedades certificadas nas 3 certificadores que atuam por lá. E nessas propriedades, pelo menos, o uso de EPI, uma revisão mais constante dos equipamentos de aplicação, eles estão sendo respeitados. Já é um caminho, sim, está andando, alguma coisa. Você pode ver como dano ambiental, por exemplo, se fizer uma entrevista, quantas pessoas estão fazendo pulverização no Brasil reduzem o pH da calca. Você vai ficar alarmado de ver como é baixo. Que calculam vazão e que olham o recobrimento da gota na folha. Quer dizer, é o básico para se começar a pulverização, Então, está em certificação, não devia estar só em certificação. Isso é boa prática, não precisa nem falar em certificação. Boa prática. Eu quero aproveitar para colocar o tema da água do mudança climática, porque a gente falou muito aqui. Existe um termo em inglês que é water holding capacity, aumentar a capacidade de retenção da água no solo. Nós estamos pecando o nosso pecado é querer irrigar quando a gente não precisa irrigar. Porque no Brasil, a água agora está disponível 1,20 m, 1,30 m, só que a raiz do café não está lá. Então é falta de fertilidade e profundidade. É falta de trabalhar o solo melhor, e isso impacta em praga e doença. Porque a planta que tem o estresse, é claro que ela vai ter mais praga e doença. Isso é notório. Então a Raquel colocou o manejo nutricional, por exemplo, manganese e nitrogênio ligado à ferrugem, e a gente não está olhando essas... A gente tem essa mania de cada um trabalhar na área e não interagir, E de repente a diversidade climática é um bom momento para que as várias culturas interajam. Entendo que são vários painéis dentro do Face de pesquisadores, fitotecnia, fungo, que podem chegar a alguns consensos desse trabalho aqui da Embrapa para caminhar para um modelo de produção brasileiro, talvez adaptado para 4 ou 5 regiões. Mais importante do que certificação, até um sonho, eu estava discutindo com as pessoas, é que a gente eleja um modelo bom para cada região e você certifique os outros, os vizinhos, quão bom aquele é perto do melhor, em termos de performance. É um outro jeito de fazer agricultura inteligente. Eu só queria então sugerir um nome para você. Se quiser convidar alguém para ensinar técnica de aplicação, eu só não tenho o telefone de cor dele, mas você chamar o Aldemir Chaim, ele pode dar cursos lá. Se você deve ter o site da Embrapa, deve ter um telefone aqui da Embrapa, tem o telefone aí, se você discar no 3311-2653, alguém vai te atender e passa o telefone dele, que eu não sei, e ele, para várias culturas, ele anda por aí dando curso grátis, essa é uma vantagem, vai ter que pagar as despesas só de locomoção, etc., mas ele está sempre disposto a fazer esse curso. É só falar aqui, falar com o Chaim, tá resolvido, não precisa muito mais coisa. Tem poucos profissionais, por isso são caros. Pouquíssimos. Então, são muito caros para nós. Não, ele vai gratuitamente, você tem que pagar as despesas de transporte e alimentação. Só isso. Porque nós assistimos uma palestra, eu assisti uma palestra há pouco tempo com uma pessoa do Paraná. O nome dele acho que é Todescato. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Eu nunca vi uma pulverização orientada por ele, mas pela palestra dele eu achei bastante interessante. Só que ele é meio complicado, para levar ele para uma região para fazer. Porque ele tem um dom da palavra e eu acho que ele tem um conhecimento bom de fazer a pessoa entender a necessidade de fazer uma boa aplicação. Mas, para nós, temos que arrumar um patrocinador. Não, mas o Chaim, nós da Embrapa não cobramos por palestras. A gente sabe que tem pessoas que cobram, etc., mas aqui no centro, ninguém cobra por palestra, seja ela para pré-primário, seja para as empresas, seja para quem for. Nós não temos
essa norma aqui dentro. Então, se você falar com o Chaim, se você quiser, nós podemos, terminando aqui, o Suba, ele deve estar aqui esperando o ônibus, a hora que sai o ônibus ele está lá sempre, você pode conversar direto com ele, eu tenho certeza que só vai precisar levá-lo até lá, porque ele não dirige, tá? E se ele dormir lá, você vai ter que pagar o hotel, você vai ter que pagar com o dinheiro do bolso, né? Então, essas despesas, mas ele não vai cobrar nenhum centavo seu pelo curso, tá? Bom, pelo que eu vi, nós não temos mais comentários, perguntas. Eu vou passar a palavra agora, que eu estava vendo a programação, não sei se a Emília vai falar, né? Mas eu estava vendo a programação, a Raquel que ia fazer o encerramento, né? Então, não sei se é isso que você ia pedir, ou se tem alguma coisa antes. Como a Raquel já pôde falar, né? Eu gostaria, então, apenas de agradecer a todos por terem nos prestigiado nesse evento, pela colaboração de todos aqui presentes. Um agradecimento muito grande a todos da Embrapa, que nos apoiaram, nos acolheram tão bem aqui com a infraestrutura de vocês. Agradecer a coordenadoria da CAT, que pôde liberar, né, os extensionistas aqui presentes, e todos os representantes de produtores rurais que contribuíram muito para o enriquecimento desse workshop. Então, muito obrigada a todos. Um agradecimento especial também a todos os meus colegas de trabalho, né, que me ajudaram antes, durante e possivelmente um pouquinho depois desse evento. E é isso. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até mais. Obrigada.